eu quero me apresentar, né, para quem ainda não me conhece, para quem vai ver esse vídeo depois no YouTube. Meu nome é Sara, eu sou mãe de dois meninos lindos e um menino lindo também de coração. Sou casada. Eu sou filha amada de um pai paciente demais comigo, de um pai maravilhoso que me ama, que me cuida, que me protege, e ele é assim, né? Esse é o meu pai, é assim que eu o vejo, e que vocês, né? Eu oro para que vocês também possam vê-lo assim, como um pai maravilhoso, sempre presente, que cuida, que guarda e que protege cada uma de vocês. Eita, glória, vamos aguentar aí o choro. Vamos respirar. Então, nós somos a tropa de elite de Jesus. Eu faço parte também do Ministério Techuvá, do braço, né, ministerial da tropa, que é o Techuvá, que é um grupo onde a gente faz leitura da Bíblia, onde a gente aprende mais do Senhor, cresce nele através da palavra. É algo muito maravilhoso que tem acontecido na vida de todas as mulheres que estão lá, e eu acredito nisso, eu creio nisso, mas muito mais na minha vida, porque tem feito, né, não é, obrigado não é a palavra, mas tem feito eu ler a palavra, e com isso eu tenho crescido, tenho aprendido e tenho sido liberta em muitas áreas da minha vida. Então, eu convido você a também fazer parte desse grupo, também ler as Escrituras, porque é somente dessa forma que a gente realmente conhece o nosso Pai e realmente tem, né, pode viver a verdadeira liberdade. Então, a Tropa de Elite tem várias reuniões, elas vão estar todas aqui na descrição desse vídeo. Fiquem à vontade para entrar, fiquem à vontade para comentar, fiquem à vontade para compartilhar. Esses dias eu vi um vídeo, esses dias já faz um tempo, eu vi um vídeo de uma pregadora e ela estava falando algo que veio muito certo ao meu coração, assim. Muitas vezes a gente não compartilha aquilo que a gente tem aprendido, as coisas do grupo, as coisas que a gente posta, né, falando do Senhor, manifestando o reino, e a gente deve fazer isso. A gente deve expandir o nosso reino, o nosso reino não, a gente deve expandir o reino do Senhor através das redes sociais, através desse mundo que é a internet. Então, que a gente peça sim, né? Curta esse vídeo sim, porque faz com que mais pessoas sejam alcançadas através da tua curtida. Se inscreva sim no canal, manda o vídeo para as outras pessoas, pede para curtir, pede para compartilhar, porque a gente precisa, né, espalhar o reino, a gente precisa espalhar Jesus. E hoje, né, é dessa forma que a gente consegue, e essa forma é maravilhosa, porque ela é rápida e ela é eficaz. Amém? Então, quando, né, se sentirem nos seus corações, manda mesmo, compartilha mesmo, curte, porque vai estar ajudando o canal a crescer, claro, mas muito mais que isso, é levar a verdade do Senhor Jesus para muito mais pessoas. Amém? Então, eu quero ler com vocês uma partezinha hoje do Salmo 139, antes da gente começar a palavra, amém? Eu vou ler para vocês. É o Salmo 139, é o versículo 13, até o versículo 18. Ele fala assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Obrigada, Pai. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto nós éramos tecidas na escuridão. Tu nos viste quando nós ainda estávamos no ventre. Cada dia da nossa vida estava registrado em seu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao nosso respeito. Ó Deus, é impossível numerar. Nós não somos capazes de contá-los. Eles são mais numerosos que os grãos de areia. E quando nós nos acordamos, tu estás conosco. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que vocês grifem, ou que vocês anotem, ou que vocês anotem em seus corações, no seu intelecto. Essa parte que fala
Como são preciosos os teus pensamentos ao nosso respeito, ó Deus. É impossível numerá-los. Porque às vezes o nosso pensamento ao nosso próprio respeito não são bons. Eles nos diminuem, eles falam que nós não somos capazes, que a gente não consegue, que a gente não alcança, que nós não somos ouvidos. Mas aqui, a palavra de Deus, ela não mente, e ela fala que os pensamentos do Senhor, eles são numerosos ao nosso respeito. E são preciosos. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Eu gostaria que vocês, nessa vibe que nós estamos, que vocês declarassem comigo algumas palavras em voz alta, que vocês possam ouvir, para que as muralhas, né, que dizem que nós não sabemos quem é nosso Pai, elas sejam destruídas. Amém? Eu sou filha amada de Deus. Eu sou escolhida por Ele para trilhar as obras que Ele já trilhou de antemão. Agora, como eu já sei que eu sou filha, que eu sou escolhida e que eu sou amada, eu estou me preparando e me adornando como noiva para o meu amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Amadas, o Senhor, Ele já está pronto. Ele é longânimo, Ele é amoroso conosco, Ele é cheio de sabedoria e Ele sabe exatamente como me atrair, como te atrair. Ele sabe como chamar a tua atenção, como chamar a minha atenção, inclusive o tempo certo para cada coisa, Ele sabe. Em 2 Pedro 3:9, ele fala assim: na verdade, o Senhor, Ele não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de nós. Confirmando, né, esse capítulo, lá no versículo 18, no mesmo capítulo 3, ele fala assim: antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, cresça, noiva do Senhor. Cresça, busca, são verbos de ação. Cresça na graça, aquela graça que Jesus ele já conquistou para nós, que ele nos ensina a fazer, a compartilhar. É aquilo que a gente usa para expandir o reino dele. E crescer no conhecimento é crescer na palavra, crescer em tempo com ele. Deus Pai, ele vai entregar uma noiva perfeita ao seu filho. Vejam só, ele não vai entregar uma noiva boazinha. Ele vai entregar uma noiva perfeita. Amém? E eu quero ser. Eu sou, na verdade, essa noiva perfeita. E todas vocês são essa noiva perfeita também. Em 1 João 2:5, ele fala assim: mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Então, o amor do Senhor está se aperfeiçoando na nossa vida. Sabemos, assim, nós sabemos que estamos nele. A cada dia nós estamos nos aperfeiçoando. A cada dia a gente está crescendo. A cada dia a gente está crescendo, buscando, crescendo em conhecimento, graça e amor. Amém? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse tempo que nós temos. Então, a ministração de hoje, ela vai falar sobre aquilo que a gente nasceu para fazer. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre Caim, porque tem muita coisa que a gente pode aprender com Caim, a gente pode falar sobre ele. E como a Fábio muitas vezes fala, a pastora muitas vezes fala, é muito bom a gente aprender com quem já passou por aquilo, com quem já errou e já passou por aquilo, para a gente não errar também e não fazer da mesma forma que foi feito. Amém? Aprender na bênção, como ela fala, né? Então, hoje eu quero, né, contar para vocês o que o Espírito Santo ele vem falando comigo, vem trabalhando em mim, e agora ele também vai trabalhar em vocês, se vocês permitirem. Em Gênesis 4, versículo 2, ele fala assim: quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Então, como a gente pode perceber, Caim ele era agricultor. Era com isso que ele se identificava. As suas mãos, os seus braços, os seus pés, as suas pernas, a sua mente entendia sobre chuvas, sobre a terra, quando era bom plantio,
o que que ele podia plantar conforme o clima, conforme o tempo, conforme a terra, enfim. Caim, ele nasceu com esse dom, com essa habilidade para exercer o seu propósito, que dentre eles era de ensinar sobre Deus através da obra de suas mãos. E aqui já cabe uma pergunta para cada uma de nós. E você? O que que você sempre fez? Aquilo que é natural vindo de ti, que você gosta desde sempre, desde que você se conhece por gente, que você lembra, tem lembrança, você já fazia. Não sei, desenhar, talvez, escrever, conversar, é estar com pessoas, você gosta de estar com pessoas ou você gosta de estar mais sozinha, sozinho. Caim, aqui ele deveria ensinar os seus filhos que são as suas mãos que plantam, né? Deus deu inteligência para nós, seres humanos, para conhecer as estações, a chuva da terra, mas quem dá a chuva e favorece o clima é o Senhor. Ele deveria contar por que que é necessário todo esse trabalho agora. O que que aconteceu lá no Éden que agora ele precisa fazer esse trabalho? Contar sobre a queda, o que aconteceu, e ensinar os seus filhos, seus netos, a dominar sobre o pecado. Ensinar todos eles a voltar ao jardim. Ensinar a voltar a ser a imagem e semelhança do Senhor. Ensinar os seus filhos e netos como é bom estar na presença de Deus. E como o Senhor, ele é bondoso, como o Senhor é compassivo, como o Senhor é cuidadoso, como o Senhor ama os seus filhos. Aquela obra-prima que ele mesmo criou com suas mãos. Mas, como a gente já sabe, Caim, ele não escolheu esse caminho. Então, só para a gente relembrar, lá em Gênesis 4:6, ele fala assim, o Senhor falando com Caim. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou para ele. Por que que está tão transtornado? Se você fizer o certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e ele deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim não dominou sobre os seus sentimentos, sobre a sua raiva, sobre a frustração, sobre a rejeição. E ele acabou fazendo aquilo que ele não deveria fazer. Ele matou seu irmão. Mas a gente pode pensar aqui um pouquinho sobre isso, porque Caim ele já tinha matado seu irmão muito antes do triste fato ter acontecido. Ele já tinha planejado tudo. Ele foi, né, e tanto ele planejou, como ele foi obstinado em cumprir o seu plano na íntegra, até consumar. Caim, então, somente ele externou aquilo que já estava no seu coração. Toda a podridão que tinha dentro dele saiu no momento em que ele matou seu irmão, na forma física. E ele foi tão obstinado que o próprio Deus falou com ele. O próprio Deus falou com ele. E nenhuma palavra entrou no seu coração. Quantas vezes o próprio Deus fala conosco e nenhuma palavra entra no nosso coração? Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa por isso. Me perdoa por isso, Pai. Os ouvidos de Caim estavam fechados para qualquer palavra contrária ao seu plano, à sua vontade. Veja só. Aqui a gente tem mais uma chave liberada para nós. Quais têm sido os seus planos? Quais têm sido os seus afazeres, as suas atividades? Há espaço nisso tudo para a ação do Espírito Santo? Ele tem estado contigo nisso? Se ele falar para ti agora, para tudo e vai conversar com aquela pessoa, você vai? Ou para tudo o que está fazendo e vem ficar comigo? Será que a gente está tão obstinada em cumprir com o nosso plano, tão obstinada em terminar aquilo que a gente programou para o nosso dia, que a gente deixa o Espírito Santo para lá e o Espírito Santo que espere? Falando assim, né, dessa forma, mostrando a nossa vergonha, vindo, né, para a luz aquilo que está no oculto, a gente pode até falar, né, e imaginar, nossa, imagina, capaz que eu vou fazer uma coisa dessa, meu Deus, Espírito Santo, mas a gente faz. E eu já fiz. Voltando para Caim,
Depois que ele matou seu irmão, ele recebeu a consequência pelo seu erro. Todas nós já conhecemos sobre isso. Aquilo que a gente faz, a gente recebe a consequência pelo que a gente fez. Em Gênesis 4, do 11 ao 12, ele fala assim: o próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Vamos relembrar aqui. Caim, ele vivia de plantar. Ele era agricultor. E quem vive disso precisa ter um lugar fixo para morar. Porque ele vai trabalhar naquela terra. Ele vai cavar, ele vai colocar semente, vai ter que esperar a semente germinar, crescer, cuidar para que nenhum bicho entre e destrua aquelas plantas. Tem o tempo da colheita, tem o tempo certo para todas as coisas. Então, quem trabalha com isso precisa ter um lugar fixo. Mas Caim, ele não podia mais ficar no mesmo lugar. Dessa forma, ele não poderia mais viver disso. Porque mesmo que ele se esforçasse muito, mesmo assim o solo ele não lhe daria boas colheitas. Então, olha só, irmãos. Vocês já tentaram fazer algo com muito afinco, de verdade, se esforçaram muito para aquilo e o solo não deu boas colheitas? Eu já tentei. Veja só, você pode estar semeando no terreno de outra pessoa ou fazendo aquilo que não é mais para você fazer. Claro, mas aqui eu quero abrir um parênteses bem grande e muita atenção de vocês, porque muitos de nós, a gente só está esperando uma palavra contrária para fazer aquilo, para deixar de fazer aquilo que o Senhor mandou. Porque é mais fácil eu parar de fazer, porque eu vou parar de me incomodar, porque eu vou parar de ter trabalho. Tenha discernimento sobre isso. Ou a gente pode falar, não era mesmo para eu fazer isso. Logo, né? Logo que as coisas começam a sofrer uma resistência, eu quero parar, eu não quero mais fazer, levando em conta que o solo não está dando boa colheita. Mas as coisas do Senhor, elas sofrem resistência, sim. Sofrem muita resistência, na verdade. De realmente achar que a gente não deve fazer aquilo, que é para parar de fazer aquilo. Por quê? Porque o inimigo quer que a gente pare de fazer aquilo. Mas como então que eu vou saber, né? Como que a gente vai saber se aquilo que eu estou fazendo realmente está sofrendo uma resistência do maligno ou se realmente não é para eu fazer aquilo ali? Primeiro de tudo, eu preciso ganhar tempo com Deus. Primeiro de tudo, é Ele quem vai falar para nós. É Ele quem vai sinalizar. É Ele quem vai mostrar. Ou Ele vai mostrar em sonho, ou Ele vai mostrar através dos teus sentidos, vai colocar algo muito forte no teu coração, vai usar os teus sentidos, ou é através de algo que vai acontecer, mas pode ainda vir, né, aquela dúvida, ou aquela velha acusação, né? O meu coração, ele é enganoso. É verdade, ele é enganoso mesmo. Mas você pode pedir uma confirmação ao Senhor, mas entenda, quanto mais tempo a gente está perto do Senhor, mais a gente consegue discernir sobre o bem e sobre o mal. Sobre o que é para a gente fazer ou sobre o que não é para a gente fazer. Então, sim, você pode pedir uma confirmação, mas esse pedir confirmação, ele só vai te mostrar como está o teu relacionamento com teu pai. Então, presta atenção sobre isso. Amém? A segunda opção, né, é a tua liderança, os nossos pastores. Podem nos ajudar nesse caminho. Se a gente falar para eles, né, que a gente primeiro precisa abrir a nossa boca e falar o que a gente está passando, porque eles também não são adivinhos, e glória a Deus por isso. Eles vão orar conosco, eles vão nos ensinar conforme a palavra, e veja, isso aqui é muito importante. Eles devem ensinar conforme a palavra. Se eles não estiverem ensinando conforme a palavra, descarta eles. E aqui, meus irmãos, vocês podem treinar as suas almas, porque às vezes, quase sempre estou falando de mim, eles vão, né? Eles vão me aconselhar da maneira que você não queria fazer. Então, você vai ter que treinar a sua obediência. E glória a Deus por isso. Muitas vezes eu não quis fazer alguma coisa que a minha liderança disse.
Mas aqui eu podia reclamar, não fazer, entrar em desobediência, em rebeldia, ou então fazer e colher os frutos que o Senhor me deu. Amém? É uma escolha nossa, né? Então, sim, eu posso obedecer o Senhor através dos meus pastores. Claro, muitas vezes eles também falham, eu não vou colocar todo esse peso nas costas deles, porque eles são homens, eles erram também. Por isso, que a primeira opção que eu falei para vocês é conhecer o Senhor. É em conjunto, não é só uma pessoa falando, é em conjunto. Então você vai conhecer a vontade do Senhor. Amém? E uma terceira opção ainda são os frutos daquilo que tu tens feito. No verso 12, o Senhor fala: assim o solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. Então presta atenção nos frutos que têm nascido, que têm surgido através das obras da tua mão. Sobre isso, né, se realmente são frutos de bênção, duradouros, se são obras que, quando provadas, elas serão como a prata e o ouro, que são frutos que, né, que vão durar, ou se eles serão queimados como a palha, frutos de uma obra que não tem sido feita da maneira que Deus desenhou para ser feita. Amém, mulheres e homem. Assim, Caim, ele não poderia mais plantar e ele andaria sem rumo pela terra. E eu falei tudo isso até aqui como uma introdução, na verdade, para chegar até esse momento agora que o Espírito Santo ele falou comigo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Quando Caim recebeu a consequência pelo seu pecado e não pôde mais viver do plantio, ele deixou de fazer aquilo que ele gostava, aquilo que ele nasceu para fazer. Então, assim, quando nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor planejou para nós, aquilo que a gente nasceu para fazer, aquilo que todo o nosso ser, desde o nosso corpo físico, o nosso tamanho, a nossa voz, a nossa forma, o nosso temperamento, o nosso intelecto, tudo isso foi planejado e criado cuidadosamente para executar. Nós não somos completos. Nós não somos realizados. Não há prazer em fazer. A gente não se sente útil porque há um vazio que ele só pode ser preenchido com o Senhor. Só pode ser preenchido com aquilo que ele criou para nós. Porque todo o nosso ser, ele é voltado para fazer o que Deus me criou para fazer. Eu até posso fazer outra coisa, claro que eu posso. A palavra mesmo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Mas o solo, ele não me dará boas colheitas, por mais que eu me esforce. Em João 4, 34 e 36 fala assim, é o Senhor Jesus falando: o meu alimento, ele consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em terminar a sua obra. Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem o seu salário, e os frutos que ajuntam, as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria! Espera tanto o que semeia como o que colhe. Então, a alegria em fazer aquilo que o Senhor ele planejou para nós. A alegria, aquilo que vocês se sentem completas, nisso que o Senhor planejou. Mas a gente pode pensar assim, né? Como muitas vezes eu já pensei assim. Eu já orei tanto para saber o meu propósito. Meu Deus, eu já orei tanto, né? Mas eu ainda não sei qual é. Entenda algo muito importante. Lá em 1 Coríntios 13, 12, ele fala assim: agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. É uma promessa do Senhor. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas eu conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Por mais embaçado que esteja agora, não deixe de fazer aquilo que o Pai tem colocado diante de ti. Vai fazendo, vai orando, vai buscando, que na medida da sua busca e do seu crescimento nele, ele vai te entregando cada vez mais.
A gente pode aprender tanto com a palavra, com Davi, por exemplo. Davi, ele recebeu a informação que ele foi ungido rei, mas ele demorou cerca de 18 anos para assumir o trono. E vendo a vida dele, quantas batalhas ele travou, quantos processos ele precisou passar, quantos erros ele cometeu, quantas vezes ele se arrependeu e correu para os braços do Pai e abriu seu coração, se derramou ao Pai. E gente, falando de processo, quantos processos José passou? O menino mimado que ele era, virou um governador. Na Bíblia a gente tem tantos exemplos, Abraão, Jacó, os profetas, os próprios discípulos de Jesus. Percebam com muita atenção. É sempre sobre o próximo, é sempre sobre o outro. Então, mulheres, não retenha aquilo que o Pai já te deu. Não retenha. Espalhe aos 4 cantos o reino do Senhor. Amém?